Meus amigos e minhas amigas, eu tô de volta. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo e transformo pessoas comuns em produtores rurais. Aqueles que já me seguem há algum tempo, já está por dentro dos vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Já aqueles que estão chegando agora aqui no canal, deixa eu situar vocês. Aqui é o sítio Capim Molhado, ali está a minha sede, ali está a minha sala de ordenha. E aqui os meus piquetes do BRS Pânico Quênia. O sítio Capim Molhado é uma propriedade que tem 2 anos de existência, onde eu mostrei o estudo de caso aqui no YouTube e continuo mostrando como começar uma propriedade do zero para tirar leite e criar frango caipira. É só voltar nos meus vídeos anteriores que você vai ver todo o processo que eu tive que fazer para chegar no ponto em que vocês estão vendo aqui agora. Eu vou postar um vídeo, pessoal, daqui uns dias, mostrando a evolução da propriedade com 2 anos de existência. Postei um com 1 ano e vou postar o outro com 2 anos daqui uns dias. Mas o tema de hoje, pessoal, é manejo de pastagens. Eu falo muito aqui no canal sobre pastagens. Sou um engenheiro agrônomo especialista em pastagens. Então, aqui a gente foca muito nesse tema porque é uma comida barata. Nós sabemos que ração hoje está custando o olho da cara. Quanto mais a gente puder falar de pasto, melhor será para nós, pequenos produtores, pessoas que não têm condições de comprar uma ração cara igual tá. Então é importante nós falarmos sobre isso. E devido à importância desse tema, eu trago para vocês hoje um vídeo falando sobre a época certa de roçar o pasto. No caso aqui, pessoal, do sítio Capim Molhado, onde nós temos o manejo intensivo de pastagens, ou seja, nós usamos a pastagem de uma forma intensiva. O que é fazer manejo intensivo de pastagem? É você manejar o pasto para que muitas cabeças de gado se alimentem desse pasto em uma área pequena. Por exemplo, eu tenho aqui hoje 6 vacas em lactação. Elas estão ali agora, ó, acabando de sair da ordenha e irem para o coxo comerem, porque é período frio do ano. Eu vou explicar isso agora mesmo para vocês. Então elas têm que ir para o coxo. Então hoje eu estou com a lotação de 6 cabeças por hectare. É claro que nessa época do frio o pasto ele não vegeta como se esperaria dele. Então o gado tem que ir para o coxo e é hora de deixar os piquetes, dar férias para os piquetes. Nós vamos desativar os piquetes. Desativar, que eu digo, é não colocar o gado aqui agora, no momento. E nós vamos fazer aqui o manejo. Então, esse manejo intensivo é simplesmente colocar muito gado para se alimentar bem numa área pequena. No meu caso aqui são 6 vacas, mas eu tenho muito pasto sobrando para deixar até 10 vacas por hectare. A minha área de pasto é exatamente 1 hectare. Então, pessoal, aqui eu tenho 30 piquetes do Capim BRS Pânico Quênia em 1 hectare de pasto. Esse módulo aqui que eu estou passando da câmera é um módulo de meio hectare com 15 piquetes. E do outro lado de lá eu tenho mais um outro módulo de meio hectare com mais 15 piquetes, totalizando 30 piquetinhos de 400 metros quadrados. Qual que é o lance aqui, pessoal? No manejo intensivo de pastagem, qual é a época certa de roçar o pasto? É justamente, pessoal, quando entra o inverno, que você vai tirar o gado do piquete e levar para o coxo, e o pasto vai estar assim como vocês estão vendo, cheio de pendão. O pendão, pessoal, para quem não sabe, é a inflorescência ou a raque que segura as sementes. No caso aqui do pendão, nós temos a panícula, que é o cacho de sementes, ou a estante, ou a raque que vai segurar essas sementes aí na altura de 2,5 metros, mais ou menos, que é a altura que o pendão fica no Quênia, tá? No Mombaça pode chegar até 3,5 metros. O Quênia, como é um capim de médio porte, ele pode chegar até 2,5 metros, como vocês estão vendo aí. Então, na época fria do ano, que aqui na minha região é o noroeste de Minas, o pendoamento dos pânicos, que é a família que pertence ao Quênia, se dá no mês de abril. Então o mês de abril é o mês que o Quênia solta pendão. Obrigatoriamente, sem você querer, sem você fazer manejo ou fazendo manejo, o Quênia vai soltar pendão de qualquer jeito. Então aqui, ó, vocês estão vendo um piquete cheio de pendão
e o outro piquete já sem pendão. Por que que esse piquete aqui de cima, esse aqui, está sem pendão? Porque eu rocei os pendões. Então, o manejo do Quênia na época do frio, quando você tira o gado do piquete, é simplesmente você pegar essa roçadeira que está aqui e cortar o pendão do capim. Pronto, é só isso. E em qual época é? Na entrada do período frio do ano, que aqui na minha região acontece no mês de abril. Mas nós estamos agora no mês de julho, professor, e você está falando que é abril. Pessoal, numa propriedade rural, nem sempre você consegue fazer as coisas dentro do tempo que você deseja. Então, pessoal, eu usei esses piquetes aqui, como eu estava sem tempo de roçar, estava com muitas coisas aqui, principalmente acertando o ponto de corte de capiaçu. Como a propriedade é nova, a gente estava construindo pista de trato, enfim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo para duas pessoas fazerem e não tivemos tempo de cortar o pendão antes. Aí o que nós fizemos? Nós deixamos o gado pastejar o máximo que ele podia pastejar aqui nesses piquetes, uma vez que estava sobrando pasto aqui no sítio Capim Moiado, e só agora que nós estamos conseguindo roçar um piquete por dia. Então aqui nessa parte de cima, ó, são 7 piquetes. Então são 7 dias que eu venho roçando essa parte de cima. Eu estabeleci uma meta de roçar um piquete por dia. Aqui nós temos mais 3 piquetes para baixo. Então já tem 3 dias, mais 7, 10 dias que eu estou roçando. Então cada dia eu roço um piquete. Eu pego aquela tarefa esmagadora, grande, difícil e quebro ela em tarefas menores que eu consigo fazer, tá, pessoal? Essa é a estratégia que eu uso aqui para eu dar conta do serviço. Se eu for querer fazer tudo de uma vez, eu vou me cansar, vai doer a coluna, eu vou ficar com dores por todo o corpo, porque afinal de contas eu já estou com mais de 40 anos e isso é antifisiológico. Você querer fazer as coisas tudo de uma vez é fora da fisiologia do corpo humano. Então vai fazendo as coisas aos poucos, na maciota, que você vai conseguir depois fazer muito bem feito. Não adianta querer estourar e sair quebrando tudo para falar que é bom de serviço, não. Isso não resolve, tá, pessoal? É um passo de cada vez. Aí sim você vai ser uma pessoa boa de serviço. Então, pessoal, a época de roçada aqui é mês de abril, porém nós estendemos essa época de roçada para agora, na época de julho, porque nós estamos aí com dificuldades de mão de obra aqui no sítio Capim Moiado. Até porque nós não temos dinheiro para pagar essa mão de obra. A gente tem que fazer as coisas à medida que nós damos conta. Aí o gado pastejou, usou o pasto. Ele foi tirado aqui na altura correta, que é de 30 centímetros. E o Quênia ainda cresceu um pouquinho mais. E agora que sobrou um tempinho, nós estamos aqui no finalzinho da tarde e vamos roçar esse piquete aqui, tá? Como que roça, professor? Roça o pendão. Eu venho aqui com a roçadeira e passo a roçadeira aqui, nesse pendão. Por que que roça só o pendão? Porque no manejo intensivo de pastagem, pessoal, vocês observem que aqui eu não tenho planta daninha. Eu não tenho nada de lobeira, de cagaita, de mossoró, de araçá. Eu não tenho essas plantas invasoras aqui, porque eu manejo o pasto desde quando ele foi criado, desde quando ele foi formado. Eu faço o manejo intensivo. Então isso já elimino herbicida, elimino canseira com erva daninha. Aqui erva daninha, pessoal, é proibido, é inexistente, tá? E aqui nessa área eu tenho o quê? Eu tenho os pendões. Quando a planta tem pendão, pessoal, ela imagina que ela está reproduzindo. Na cabecinha da planta, entre aspas, ela entende o seguinte: eu estou reproduzindo, eu vou pegar todos os meus nutrientes e vou mandar para a semente. E aí a planta fica paralisada, ela não cresce. Ela não crescendo, as raízes também não crescem. Se você vier e cortar o pendão, a planta ela é enganada também, entre aspas. Você acaba enganando a planta e você tira ela do módulo reprodução e passa ela para o módulo produção. E ela vai passar então a soltar novas folhas. Ela soltando novas folhas, ela acaba também soltando mais raiz. Ela soltando mais raiz, ela vai conseguir passar um período de seca do ano, o período seco do ano, com mais vigor, com mais força. Se você judia muito do seu pasto nessa época de frio, se você põe o gado para abaixar muito o piquete, quando o gado abaixa o piquete, ou a roçadeira que seja abaixa também o piquete, aquele mundaréu de raiz que estava lá embaixo,
é diminuído, porque a planta ela entende que ela não precisa mais daquelas raízes. Uma vez que você já cortou a parte aérea dela, ela vai eliminar aquelas raízes vão morrer e vão ficar perdidas, fornecendo matéria orgânica para o solo. E aí o que vai acontecer? A planta vai entrar no período mais crítico do ano, que é o mês de setembro, mês de agosto, setembro e outubro, quando está muito seco e muito quente, ela vai entrar esse período com uma baixa quantidade de raízes, porque você deixou abaixar muito. E aí ela vai sentir muito a seca e pode até morrer. Os capins mais exigentes, como o Quênia, pode vir a óbito, porque você destruiu as raízes dela, porque você não sabia disso, agora você está sabendo. Então, como é que roça o Quênia? Você vai roçar o pendão, e se você quiser tirar alguma quantidade de talo que esteja a mais na touceira, por exemplo, essa touceira aqui, além de pendão, ela tem muito talo incrustado no meio das folhas. Eu posso tirar esses talos para mim poder fazer uma touceira mais viçosa, mais tenra, mais atraente para os animais? Posso, desde que eu faça isso no máximo 30 centímetros de altura. Aqui nesse piquete, por exemplo, eu rocei um pouco dos talos e deixei todo o resíduo que nós chamamos, que é essa moita que sobra, essa touceira que sobra, com 30 centímetros de altura. Esse é o tamanho ideal para que eu não destrua as raízes, para que a planta não entenda que você cortou muito o cabelo dela, que daqui para frente ela pode eliminar aquelas raízes, porque ela não vai precisar mais daquelas raízes. Então a planta, ela não entende isso, ela continua com as mesmas raízes que ela tinha. E ela vai passar o período seco do ano, buscando aquele restinho de água que sobra ali no subsolo. Então cada capim tem sua altura, o Quênia 30 centímetros, o Mombaça 45 centímetros, o Braquiarão 20 centímetros, o Tifton você pode roçar ele no máximo que você conseguir, até 5 centímetros, você pode roçar. Cada forrageira, cada espécie de pasto tem a sua altura própria de resíduo, tá bom, pessoal? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou ligar a roçadeira, vocês não vão ver porque eu tô sozinho aqui, e o Maurício está ali no fundo, ó, ele está ali acabando de ordenhar as vacas, não tem como ele segurar o celular para mim. Eu desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma boa noite, que você possa se inscrever no meu canal, dar o like e deixa aqui o seu comentário se você gostou ou se você não gostou desse vídeo. Tamo junto, pessoal, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.